Numa semana em que esteve em análise o Estado da Nação. Vamos olhar para vamos analisar todas estas questões com os meus dois convidados. Muito boa noite, doutora Filomena Delgado. Muito boa noite, doutor Felisberto Vieira. Obrigado pela vossa disponibilidade. Nós tivemos um Estado da Nação em que o Primeiro-Ministro, no discurso que fez, mostrou positivismo, como ele mesmo defendeu, tanto na abertura do Estado da Nação, do debate, como no final. Os partidos olharam para o país real. Começo por si. Boa noite. Eu cumprimento o Dr. Felisberto Vieira, o Dr. Marco Rocha. Eu penso que, da parte dos partidos políticos, houve, e como é habitual, do lado da situação e da oposição, há sempre posições diferentes. E também, como um dos deputados disse no final, no discurso de encerramento, de um lado, se calhar, tudo estava mal, e do outro, não diria, pelo menos o Primeiro-Ministro não disse que tudo estava bem. O Primeiro-Ministro, no seu discurso, foi até questionando ao longo do discurso, a dizer que havia desafios, persistiam problemas, e apresentou também metas para o futuro. Então, eu penso que, de facto, normalmente quem está na situação, a tendência é mostrar, e também deve fazer isso, não é? Mostrar o que está bem, mas eu penso que se deve sempre reconhecer onde há necessidade de melhorar, e houve algumas intervenções que mostraram esta necessidade de melhorar. No seu ponto de vista, onde é que precisa de ser feito estas correções? Não, eu penso que, de um modo geral, se nós formos ver, em todos os setores há sempre necessidade de melhorar. Por exemplo, falou-se aqui no Estado da Nação, o primeiro aspecto é a questão do crescimento económico. Já se verificou que, neste momento, houve um aumento, há um crescimento económico assinalável, mas que precisamos crescer mais. Portanto, aqui já é um ponto importante. Aliás, Cabo Verde, para resolver os problemas que tem, terá de ter um crescimento a 2 dígitos. E há muito tempo que nós estamos longe disso. Quer dizer, que aqui é um ponto que temos de atacar. Nós temos a questão da inflação, que está alta, mas que não é um problema só de Cabo Verde, mas é também um problema mundial. Há pouco estava agora a ler a questão do acordo de cereais, acordo de grãos, quer dizer que se aumentando o preço da farinha, isso também levará ao aumento de outros produtos alimentares. O pão, produtos de pastelaria, e depois vão aumentar... Inclusive, até os barcos que circulam naquela zona do Mar Negro vão ter que aumentar os seguros por causa da insegurança. Sim, há essa questão dos seguros. Há a via fluvial também, que também tem riscos e é mais cara, quer dizer, a alternativa também é mais cara. Quer dizer que tudo isso vai agravar o preço dos cereais, particularmente do trigo. Mas, como estava a dizer, a questão da inflação, nós temos de trabalhar a nível mundial e Cabo Verde também para a diminuição da taxa de inflação. Houve medidas que já foram tomadas, por exemplo, o caso da redução do IVA na eletricidade e outras medidas, para ver se, e quer dizer que o preço aumentaria muito mais se essas medidas não tivessem sido tomadas. Portanto, há essa questão da inflação, mas se pensarmos à questão do desemprego, que houve a redução do desemprego, mas precisamos diminuir ainda mais. Nós temos muitos jovens também, um número elevado de jovens que não trabalham nem estudam. Houve um decréscimo, mas aqui também vamos ter necessidade de fazer mais investimentos, aumentar a formação, criar mais postos de trabalho. Aqui o PICV trouxe a questão que há uma grande parte de jovens que estão a sair do país. Sim, mas o Primeiro-Ministro respondeu a dizer que se apresentassem dados. Quer dizer, eu penso que nós estamos com esta percepção, com esta ideia, e há alguma movimentação de facto, vê-se que há jovens a sair, mas nós não sabemos quantos, se calhar. Há necessidade também de termos esses dados estatísticos. Claro que os vistos de trabalho vão-nos apontar, mas há os que vão sem vistos de trabalho, vão de férias e acabam por ficar. Agora, por exemplo, saíram muitos jovens para as Jornadas Mundiais de Juventude, que vão começar no dia 1 de agosto. No dia 1 de agosto, vão em Lisboa, mas nós não sabemos. Aliás, a própria Igreja fez uma sensibilização dos jovens para que regressassem. Porque a própria Igreja não fica bem se patrocinou a ida, houve facilidade de vistos e depois se os jovens não regressarem a Cabo Verde. Portanto, há todos esses aspectos a ter em conta. Se nós falarmos da saúde, há investimentos, há muitas melhorias, mas precisamos mais e de melhor saúde, não é? A questão do acesso à água, há mais famílias com ligação à água, mas precisamos de aumentar a ligação à rede de água, à eletricidade. Quer dizer, se nós formos ver, temos de melhorar em muitos aspectos, mas nós não podemos dizer também que está tudo mal. Há conquistas, há avanços.
o país, portanto, quer dizer que a nação tem de trabalhar para ter mais e melhores resultados, mas há toda essa necessidade de melhorarmos. Mas eu penso também que não é só a parte do Estado e a parte política, mas também cada um na sua profissão, no seu desempenho. Porque há tempos alguém queixava-se também que há uma decisão política, mas as chefias intermédias não acompanham. Então há problemas. Quer dizer que muitas vezes há algumas decisões que são tomadas e que não são implementadas rapidamente, porque também os responsáveis de alguns setores não estão a acompanhar no ritmo desejado. A própria qualidade, a questão da produtividade, quer dizer, há muita coisa a melhorar, mas nós não podemos dizer que está tudo mal. Não está. Dr. Felisberto Vieira, qual dos partidos é que olhou para o País Real? Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentando o Marco Rocha, cumprimentando a minha professora. A nossa professora, porque ela foi minha professora também. Geografia, a professora Filomena Delgado. E eu começo por essa saudação, mas queria uma nota prévia, estranhando a ausência ou a não presença do engenheiro Espírito Santo, que foi companheiro do painel na semana passada, e não sabemos as razões. É uma questão que me ultrapassa. Pela sua ausência ou repentina retirada do programa. Queria deixar, honestamente, esta nota. Não tenho problema em estar junto com a professora, e eu chamo a professora desde sempre, e com a doutora Filomena já estivemos em várias frentes, digamos, de luta e em prol de Cabo Verde, e continuamos a estar. Em relação ao debate da Nação, o debate da Nação começou um pouco antes do dia 27, da sexta-feira. Portanto, foi com a moção de censura que começamos a fazer um ensaio O debate da Nação começou há 2 semanas antes. Primeiro com o governo a desfilar pelas ilhas, explicando o estado do país, na ótica do governo, lançando novos projetos, e inaugurando obras, e que culminou com o chamado Conselho de Ministros Centralizados na Ilha do Fogo, e com o lançamento do programa, de um plano universitário para a Ilha do Fogo. E não é por acaso que se escolhe a Ilha do Fogo nesta fase para se fazer, digamos, este governo centralizado. Não é inocente, é estratégia do ponto de vista político. Ninguém é inocente para tirar esta conclusão. Segundo, as oposições também, através dos seus deputados, têm feito deslocações às ilhas, aos municípios, e dando conferências de imprensa, tanto explicando as suas leituras sobre o país real e sobre o estado do país na ótica das oposições. E, portanto, depois veio a moção de censura, o debate sobre a moção de censura, e, portanto, sexta-feira, o dia do debate da Nação, como se costuma dizer na gíria desportiva, é o cumprimento do calendário e um imperativo constitucional e regimental. Sobre o debate em si, eu creio que foi um debate competitivo, um debate vivo, acalorado, com momentos altos, quer do discurso de abertura dos líderes parlamentares e do primeiro-ministro, com abordagem diferenciada, etc., com entendimento em relação ao estado do país diferenciado, mas é um momento muito alto, e infelizmente o CID foi pelo caminho da contestação por causa do tempo, mas é o regimento. Um dia há de se mudar. Vamos falar sobre o CID, porque António Monteiro deixou uma indicação eu acho que para este tipo de debate não é o melhor caminho. Um jogador, quando entrar em campo, é para jogar. Portanto, o CID abandonou o campo na altura do debate sobre o Estado da Nação, reivindicando a questão do tempo, e praticamente ficou silencioso durante a sessão de abertura, porque tinha 2 minutos e meio. E, portanto, houve uma coisa nova na estratégia do PICV. Tendo, na minha perspectiva, perdido os grandes objetivos da moção de estratégia, da moção de censura durante o debate, refinou a estratégia e introduziu uma declaração política densa na quinta-feira, e cuja porta-voz foi a antiga líder do PICV, Janira Almeida. Uma marcação política densa, porque havia uma diversificação de temas praticamente em todos os domínios. Portanto, ela dominou uma boa parte do debate na parte de manhã. É o regresso a Janira. Antecipou praticamente a estratégia do PICV em relação ao Estado da Nação.
e ela esteve muito ativa durante o debate. Portanto, o que dá para especular que será uma anticâmara para o regresso da Janira ou será a materialização daquilo que se diz cá fora, que há uma barriga de aluguer, portanto, no lugar para... Ela também foi espicaçada pelo MPD para depois. Durante o debate na parte da manhã. Ela não aguenta esse pique do MPD e entrou forte, entrou em força e, portanto, houve um momento deste acaloramento do debate do Estado-nação. Mas o importante aqui é a perspectiva do governo de que o país surfou bem a crise. Isto é uma realidade que nós não podemos escamotear. Cabo Verde fez, de facto, um bom desempenho em relação à Covid, fez um bom desempenho em relação às várias outras crises, a seca prolongada. Podemos considerar que as medidas não foram suficientes. Não podemos considerar. Mas que Cabo Verde aguentou-se bem, honestamente nós temos que dizê-lo. Aguentou-se bem. E o país que sofreu uma retração de quase 20%, e neste momento tem uma perspectiva de crescimento de 4,5% ou 5,5%, alguns dizem que pode ir até 6%, é animador para a nação, é animador para os cabo-verdianos, é uma perspectiva boa para os cabo-verdianos. Agora, como disse a doutora Filomena, há muita coisa para se melhorar. Desde logo temos o problema grave dos transportes, a mobilidade entre as ilhas, que a Constituição diz que é obrigatório o Estado garantir a coesão territorial e a mobilidade entre as ilhas. Temos déficit nos transportes marítimos, nos transportes aéreos. E acredita que a curto prazo o governo vai conseguir cumprir este objetivo? São elevados, cada vez mais elevados. Temos um problema de segurança, temos um problema de segurança jurídica dos negócios com os privados e com investidores estrangeiros. E temos problema com a juventude, a necessidade de política mais ativa, mais agressiva de emprego e de empregabilidade, sobretudo de emprego decente. E, portanto, temos que fortalecer a nossa democracia e incentivar uma cidadania mais pujante e mais ativa, porque o problema não é só avaliar o desempenho dos partidos políticos e da governação, mas também precisa avaliar a sociedade civil cabo-verdiana. Se está feliz, se está calada e calada porquê, e se não está ativa, porquê que não está ativa. Portanto, temos que fazer essa discussão transversal e holística para podermos compreender, de facto, algumas dinâmicas aqui em Cabo Verde. E, portanto, a oposição, claro, com uma visão diferente, atacou por esses lados, por esses flancos, que os franceses consideram a parte mais feble do desempenho da governação, e se posiciona como alternativa. O que eu acho ficou por fazer é que a parte final do debate a oposição teria que, obrigatoriamente, apresentar propostas alternativas para mostrar ou demonstrar que é alternativa à governação e que está preparada para se provocar alternância no país. Faltou isto à nossa oposição. Enquanto que o primeiro-ministro procurou estrategicamente, tendo em conta a declaração da quinta-feira, começar o seu discurso pelo Estado Social e demonstrou claramente todas as medidas anticíclicas e todas as medidas tomadas para fortalecer o Estado Social e combater as crises, não começou pelo lado económico, que é a parte mais feble, digamos, da governação. Não começou, apesar do crescimento, não um crescimento ainda o desejável, mas começou pela parte social, que é a parte onde as oposições atacaram de uma forma mais forte. E uma nota interessante é que o primeiro-ministro teve a humildade de reconhecer que nem tudo está feito. O Zé Maria Neves já tinha feito isto em várias ocasiões, quando estava no governo. Nem tudo está feito, nem tudo está tudo feito. É preciso investir mais na juventude, é preciso investir mais na educação, é preciso investir mais na saúde, mais na justiça, mais no Estado Social, etc. Portanto, fez esse reconhecimento, o que é de se notar este reconhecimento. Portanto, houve também da parte da maioria, sobretudo do líder da bancada parlamentar do MPD, o desafio permanente em vários momentos do debate a convidar a oposição para celebrar, portanto, as vitórias com o governo. Isto normalmente
não acontece muito raras vezes nestes momentos de debate das questões mais estratégicas para o país. A oposição tem a sua perspectiva, tem a sua leitura, quer ser governo e quer ser diferente. E então, dificilmente. Tanto aqui há uma luta para imposição de sentido, como falamos na sociologia, e há um cruzamento. Max Weber costumava dizer que a democracia se constrói no jogo de tensões entre o poder e a oposição, ou o poder e as oposições. E foi o que aconteceu. Portanto, há um cruzamento aqui da ética da crítica, obrigatoriedade da oposição apresentar a ética da crítica construtiva ou não, depende do ângulo de análise, e a ética da responsabilidade, que é a maioria e o governo defenderem as suas políticas e os resultados das suas políticas. Normalmente um debate do Estado da Nação é um resumo, digamos assim, ou uma retrospectiva do que foi feito. Mas o que é que a senhora gostaria de ter ouvido neste debate da Nação e que não foi dito? Bom, antes disso, só dizer que o debate foi vivo, acalorado, mas eu penso que às vezes no Parlamento, e desta vez também verificou-se isso, às vezes há um tom de agressividade que se torna um pouco desnecessário, porque cria também alguma tensão. Esse é o momento menos bom. Menos bom do debate. Isso, mas também não faz parte do jogo político. Faz parte, mas... Porque eu há dias estava a ouvir o debate sobre o Estado da Nação em Portugal também, havia lá uma tensão entre a esquerda, o PS, entre a direita, com o Chega, o PSD, enfim, havia lá uma... Alguma agressividade, mas eu acho que deve haver também alguma ponderação na forma de dizer as coisas, muitas vezes. Perguntava-lhe o que é que a senhora gostaria de ter ouvido neste debate do Estado da Nação e que não foi dito. Não, eu penso que o tempo também não permite que se fale todos os temas. Então acabou-se por alguns temas, às vezes até há pessoas que preparam intervenções e o tempo não permite, dos grupos parlamentares, porque acabam por esgotar o tempo de intervenção. Mas eu, de modo geral, eu acho que foi, no caso do Primeiro-Ministro, como já foi dito aqui pelo Dr. Felisberto Vieira, ele acabou por dizer também, perspectivar para o caso da pobreza extrema, por exemplo, a eliminação da pobreza extrema, a redução da pobreza absoluta, e foi apresentar algumas metas e algumas previsões a nível da transição energética, da economia azul, da economia digital, etc. Foi apresentando essas perspectivas e essas projeções para o futuro. Penso que foi também importante, porque além de se fazer esse diagnóstico de situação como está, convém que se olhe para o futuro e se deixe expectativas para algo melhor. Aliás, ele no fim fala da confiança e de mais trabalho e acho que isso foi importante. Mas há sempre temas que acabam por ficar, eu penso que o tempo também não permite que porque depois foi-se ouvindo a intervenção de vários ministros, trazendo alguns temas para o debate. Mas acho que houve temas, inclusivamente, nem todos, se calhar, puderam fazer a sua intervenção por causa disso. Mas eu penso que, de um modo geral, apresentou-se a situação do país, como está a nação, e o que se pretende para o futuro. O Dr. Felisberto Vieira falava numa declaração forte do PICV, de uma declaração política forte do PICV, que foi feita pela doutora Janira Almada. Como é que ouviu as palavras de Janira? Bom, a declaração política, de facto, eu quando comecei a ouvir a declaração política, quase que foi, de facto, fez-se, nessa altura, acabou-se por se fazer também o Estado da Nação, que já se tinha feito no dia da moção de censura, voltou-se a fazer, porque foram apresentados vários temas, o que não estava bem na perspectiva da oposição. Era, de facto, apresentou também vários aspectos da vida da nação. Aqui, a doutora Janira também tem uma linguagem acalorada normalmente, não é? Eu fiquei com a impressão até que ela começou logo a fazer a intervenção sem comentar. Não sei se foi impressão minha ou se... Eu penso que começou logo a fazer a intervenção, mas ela, de facto, tem um tom, às vezes, também que denota alguma forma de falar de uma forma calorada e, às vezes, não sei se terá alguma agressividade no tom de voz. Mas, de facto, eu penso que, se calhar, as pessoas até estranharam, ninguém devia estar à espera que essa declaração política fosse feita pela Janira. É uma questão de estratégia. Levou a alguma especulação, provavelmente muita gente terá especulado o que estará por trás de ser a Janira a apresentar a declaração política. Bom, mas sim, ali, se calhar, quando ela apresenta, é o próprio grupo parlamentar a decidir que seria ela a apresentar, não é?
Então, o próprio grupo está provavelmente a posicionar-se em determinado sentido. Faço-lhe a mesma pergunta. O que é que o senhor gostaria de ter ouvido neste Estado da Nação que não foi dito? Olha, falou-se muito pouco da justiça. Muito pouco da justiça, do Estado da justiça. É claro que a rentrée política vai ser o início com o debate sobre o Estado da Justiça, mas devíamos ter falado sobre a justiça e os problemas estruturais que o país enfrenta ainda. O CID vai tocar na tecla do caso Amadeu? Na consolidação do Estado de Direito. O pilar justiça é um pilar fundamental na sedimentação e na consolidação do Estado de Direito. E há um flagelo social que nós temos ainda em Cabo Verde, que é o problema da habitação. O problema da habitação, e não se falou da habitação, dos programas existentes. Critica-se muito a questão do projeto Casa para Todos, mas em cima da mesa não há outros projetos, não se colocam projetos alternativos ao chamado projeto através do PRA de reabilitação das casas, etc., mas ainda é muito insuficiente pela dimensão e complexidade dos problemas sociais decorrentes do déficit habitacional, quer quantitativo, quer qualitativo. Portanto, eu gostaria que, de facto, quer a oposição, quer a situação, que tivesse até eu não diria consenso, mas pelo menos um pacto para eliminarmos esse flagelo. Eu já fui Presidente da Câmara e a gente sente dor mesmo. Isto dói quando vão as pessoas com situação problemática, difícil, e diria até de ética de urgência, como costumo dizer, com problemas de habitacionagem em Cabo Verde. Então acho que o problema da habitação devia ser debatido mais e, sobretudo, com propostas de políticas alternativas e de políticas para melhorar, de facto, o impacto da redução do déficit habitacional, quer quantitativo, quer quantitativo. Pegando nesta questão da habitação, há uma comissão parlamentar de inquérito à volta do Casa para Todos. A senhora acredita que esta comissão parlamentar de inquérito vai resolver alguma coisa? Não, resolver... Nunca, as comissões parlamentares nunca resolvem, não é para resolver, mas é para esclarecer, trazer mais dados. Mas depois... Fazendo a minha pergunta, vai esclarecer alguma coisa? Bom, dependerá da forma como for conduzida a Comissão Parlamentar de Inquérito, os seus trabalhos, o que conseguir apurar, porque a ideia é trabalhar a questão do Casa para Todos, quais foram os problemas ligados como é que o dinheiro foi utilizado e outros aspectos ligados ao programa Casa para Todos. Esperemos que se consiga, porque habitualmente o que é que acontece com as comissões parlamentares é quando se chega depois à votação do relatório. Há dois relatórios. Muitas vezes acontece isso, haver dois relatórios, ou um não vota. Mesmo em Portugal, há pouco tempo, houve um relatório também, o caso, um que aconteceu há relativamente pouco tempo, aí houve... Muita gente não ficou satisfeita com o que foi apresentado no relatório. Então é aguardar, de facto, pelo relatório, que a Comissão Parlamentar consiga trabalhar no tempo indicado. Normalmente pede-se a prorrogação do prazo também, porque há sempre muito trabalho e não se consegue trabalhar no primeiro prazo indicado, mas que seja esclarecedor. Pelo menos é o que se espera das comissões parlamentares. Eu espero que seja possível, de facto, esclarecer alguma coisa. Mas relativamente à habitação... há, de facto, quer dizer, o Primeiro-Ministro fala da habitação, mas também não... Quer dizer, no discurso não é possível apresentar muitos dados. Apresentou o número de casas reabilitadas e o custo da reabilitação dessas casas, mas para além da reabilitação há a questão da construção, mas eu penso que até Cabo Verde, e se formos ver o caso da praia, a reabilitação será um dos maiores problemas. Ainda hoje estava com um amigo, estávamos a olhar para o lado de Ponta d'Água, ali para os lados da Vila Nova, e o comentário era a cor cinzenta a dominar. Então começámos a falar da questão da pintura das casas, que antigamente, e se calhar ainda antes da independência, as pessoas pintavam as casas, mas deixou-se com o tempo e o cinzento é o cinzento a dominar. Mas para além disso, e como o Dr. Frisberto Vieira acabou de dizer, há a questão de facto de muitas famílias e que neste período do ano, então, em que as chuvas hoje já deu um primeiro sinal, quando chove é um grande problema. Então, quer dizer que o país, de facto, tem um problema grave de habitação. Claro que é de se saudar algumas intervenções, o caso da Boa Vista, por exemplo, no Sal e em outros sítios,
onde se está, de facto, com esse programa de reabilitar, o realojamento, mas é algo que deve continuar e ser feito em força para que as pessoas tenham melhores condições de habitação. Há uma outra nota que eu registrei nesta sessão parlamentar, neste Estado da Nação, que foi o discurso de António Monteiro, que, assim, por breves palavras, que ele diz que em 3 minutos não consegue fazer uma radiografia do país, não consegue fazer um Estado da Nação. Faz sentido as críticas da UCID? Faz sentido as críticas que a UCID fez no Parlamento? Precisamos de uma reforma parlamentar que há muito tem sido falada e não avança? Não, fez-se o regimento. É recente. Foi. Então o que é que António Monteiro está a reclamar? Não, está a reclamar um tempo que não tem, porque o tempo é atribuído de acordo com o número de deputados. Quer dizer que o que temos de pensar é se a UCID não terá de trabalhar mais para ter mais deputados e ter mais tempo. Aliás, o MPD e o PICV, quando estão no poder ou na oposição, umas vezes têm mais tempo, outras vezes menos, dependendo do número de deputados. Costuma-se, por exemplo, nos anos 90, eu lembro-me de mal que costuma-se contar que houve uma altura em que, como o MPD, por exemplo, quando teve a maioria qualificada, tinha tanto tempo que as pessoas, e às vezes quando houve um período em que tinha algum problema com o número de deputados para votarem, mas como ainda tinha muito tempo, havia deputados que faziam intervenções longas para darem tempo a alguns dos deputados chegarem à plenária. Mas agora, o caso da UCID, quer dizer, com 4 deputados, é esse o tempo que tem. Quer dizer que não tem razão a reclamar. Porque houve um dia em que saiu da sala, abandonou a sala. Sim. Sem razão, porque conhece o regimento. Eu penso que aqui é a própria UCID que deverá trabalhar para ter mais deputados, porque se formos ver, o UCID, apesar de ter algumas intervenções fora de São Vicente, continua a ser um partido com maior força a nível da ilha de São Vicente. Fora de São Vicente, o número de votos do UCID é extremamente baixo. Quer dizer que terá de ter mais deputados para ter mais tempo. Eu não estou a ver o regimento a chegar a se ter alguma mudança, a não ser que se fixe mesmo que se fixe um tempo mínimo, nunca terá um tempo igual a um partido que tem 30 deputados, ou 38 deputados, ou 40. Nunca terá, se não tiver, se aumentar o número de deputados. Quer dizer que terá que passar pelo maior número de deputados da UCID. Fez sentido as críticas do António Monteiro em relação ao... Eu acho que uma das soluções seria... na revisão da Constituição. Já ultrapassamos o tempo da revisão material da Constituição. É colocar num dos artigos sobre os grupos parlamentares que o número mínimo para se constituir o grupo parlamentar devia ser o número de 3. Nós discutimos isso várias vezes na década de 90, discutimos posteriormente nas várias revisões, colocou sobre a mesa essa questão. E a abertura por parte dos partidos do arco do poder para chegar a este consenso? Não chegou o consenso. Foi o consenso do mínimo de 5. Sim. Mas para a realidade de Cabo Verde pode-se chegar a esse entendimento de que o número mínimo de 3, e com 3 pode-se constituir o grupo parlamentar, terá mais direitos, terá mais regalias, terá mais condições de funcionalidade. Agora, enquanto existir este regimento, que foi recentemente, em que o Ciro também participou na sua feitura, o tempo é distribuído proporcionalmente. Agora, pode-se chegar a algum entendimento na Conferência de Representantes, essa questão na abertura. Por exemplo, por isso que eu lhe perguntei se os partidos do arco do poder têm esta abertura. Acho que sim, é preciso colocar o tema sobre a mesa para discutir. Mas não da forma como o António Monteiro está a colocar. O António Monteiro está a desafiar o Presidente da Assembleia a dar-lhe obrigatoriamente o tempo e a explicar porquê que ele tem aquele tempo, mas não é o problema do Presidente da Assembleia. O Presidente está a cumprir aquilo que está estipulado no regimento. É o tempo distribuído, o número de deputados, multiplicado por cada deputado, multiplicado por X. É o que está estipulado no regimento. Agora, no debate de Estado da Nação, no debate Orçamento do Estado, por exemplo, qualquer outro debate com maior centralidade a nível nacional, considerando que o Parlamento é o centro vital do sistema político, pode-se acordar em consenso, a Conferência de Representantes, um tempo mínimo que não seja inferior a 5 ou a 7 minutos, por exemplo. 7 minutos dá para falar muita coisa. Que não seja superior, nunca menos de 3 minutos, por exemplo. Pode-se chegar a esse entendimento, mas essa é uma questão que tem que ser colocada sobre a mesa e discutido com ponderação, com serenidade, com equilíbrio e não via contestação, via contestatária,
é para os sindicatos, não são para os partidos políticos. Muito bem. Outro assunto que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, que é a cimeira que aconteceu em São Petersburgo, a cimeira entre a Rússia e os países africanos, Cabo Verde. Vladimir Putin, no Kremlin, formulou convite a 47 países africanos, só 17 estiveram presentes. Cabo Verde, logo à primeira, disse que não ia estar presente. O Governo e a Presidência da República estiveram bem em não marcar presença em São Petersburgo? Eu penso que sim, porque é uma posição que vai de acordo com o que Cabo Verde, com posições de Cabo Verde a nível das Nações Unidas. Quer dizer, Cabo Verde manifestou a sua posição contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em várias votações, nas votações nas Nações Unidas, tem tomado determinadas posições e indo à cimeira, de facto, teria uma posição meio complicada para Cabo Verde. Como é que ia explicar a sua presença nessa cimeira? Eu penso que Cabo Verde fez bem em não participar. Nós já vimos aqui todos os impactos dos problemas ligados à guerra na Ucrânia. Claro que o que se sabe é que só a via diplomática poderá resolver esta situação. Vamos ver se a diplomacia consegue funcionar. Entretanto, a saída da Rússia do acordo de grãos, de facto, complica tudo. E há uma série de imposições que a Rússia põe para voltar a este acordo também. Sim, agora vamos esperar que o bom senso possa imperar e que se possa resolver, de facto, esta questão. Mas eu penso que Cabo Verde andou bem e nós temos tanto a Presidência da República, o Sr. Presidente da República, como o Governo, com a mesma posição relativamente à participação de Cabo Verde. Tivemos um bom senso diplomático em não estar presente em São Petersburgo. Eu não seria taxativo a dizer que Cabo Verde fez bem ou fez mal não ter participado na cimeira. Portanto, a cimeira é a segunda cimeira Rússia-África. A primeira foi em Sochi e agora em São Petersburgo. A primeira foi em Sochi. Portanto, em 2018. E todos os países africanos estiveram presentes? Todos estiveram presentes, incluindo Cabo Verde. E, portanto, talvez o Governo e a Presidência da República terão outros elementos que, pessoalmente, eu não tenho para avaliar taxativamente, para dizer que Cabo Verde fez bem ou fez mal. Eu tenho dúvidas. As suas dúvidas residem onde? Repare, o próprio Estados Unidos incitou alguns países africanos a estarem presentes na conferência e a confrontar, digamos, o Putin com a questão da necessidade de cessar fogo unilateral e a necessidade de negociações para terminar a guerra. E alguns países fizeram isso. Marrocos, por dar um exemplo, Marrocos é um dos países africanos que criticou duramente, condenou violentamente a invasão da Ucrânia. Criticou duramente em vários fóruns, em várias instâncias, em vários momentos. Mas esteve representado pelo seu primeiro-ministro. Marrocos esteve representado pelo seu primeiro-ministro. Portanto, aqui, numa matéria complexa, eu recomendaria a irmos pelo ensinamento do Eric Singer, a chamada pragmatismo diplomático, ou pragmatismo político. E ele aos 100 anos tem estado muito ativo em reativar estas relações entre o Ocidente e a Rússia. Nós não cortamos relações com a Rússia. Nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia. Condenamos a guerra. Somos a favor da solução pacífica de conflitos entre os países, entre o Estado e entre povos. Mas não cortamos relação com a Rússia, até porque temos a embaixada da Rússia aqui em Cabo Verde, não se cortou. E a Rússia tem sido um parceiro forte de Cabo Verde, desde a independência até agora, em vários domínios. Agora, a nossa posição coerente seria continuar a condenar em instâncias próprias e ponderar com mais profundidade a possibilidade real e formal de participar ou não na cimeira, mas optou pela não participação, nem a nível de embaixador, como fez, por exemplo, São Tomé. Angola foi representada pelo Ministro do Negócio Estrangeiro e, portanto, a nível lusófono, só o Presidente Sissoko, né? E Moçambique também. E Moçambique e sim. o União que participaram na cimeira. Mas o nível de participação não chegou àquilo que o Putin queria,
Foram 17 países que estiveram presentes, não estou a erro. 17 chefes de Estado, Chefes de Estado, sim. mais 40 e poucos países representados ao mais alto nível, pelo primeiro-ministro, o nível mais, não diria mais baixo, respeitando a coisa, é a nível dos embaixadores. Portanto, aqui não tenho dados para dizer taxativamente se o Cabo Verde fez bem, se o Cabo Verde fez mal, mas eu tenho essa dúvida metódica que me assiste de poder aprofundar mais tarde quais seria, como chamamos na sociologia, as causas, para além das causas que estão na origem dessa decisão convergente entre o Governo e a Presidência da República de Cabo Verde a primar pela ausência. E vocês acreditam que a África pode ser um player importante em conseguir a paz, em conseguir fazer com que russos e ucranianos se sentem à mesa para negociar a paz? Se não estou em erro, li isto ontem, que a Arábia Saudita vai organizar a Arábia Saudita, já não é África, mas pronto. A Arábia Saudita vai organizar, vai organizar uma cimeira para que russos e ucranianos se sentem à mesa para se chegar à paz. Acreditam que a África tem esta potencialidade, tem esta capacidade? Já houve 2 missões da União Africana. E que foram muito bem recebidas. Muito bem recebidas, portanto, quer a nível da Ucrânia, quer a nível da Rússia. Com propostas concretas da promoção de entendimentos e de um plano de paz para além daquilo que a China apresentou, mas houve 2 missões da União Africana sobre isso. Houve a diligência do Brasil, que foi mal compreendido por alguns países, porque o Brasil propôs, digamos, uma agenda para estabelecimento, um calendário de um puzzle para se conseguir a discussão e a paz, e ofereceu-se como ser um parceiro forte para ajudar nisto. Foi mal compreendido, mas eu creio que a África, sim, tem condições de poder ajudar e apoiar, enquanto continente, enquanto União Africana, numa solução pacífica deste conflito. Portanto, com a guerra não acaba com a guerra. Porque, pronto, sim, o Ocidente, a situação é um bocado complexa, o Ocidente está a armar, enfim, o Ocidente está a armar a Ucrânia até ao pescoço, e a Rússia está a reforçar o seu poderio militar e tem aliados claros, conhecidos, e tem aliados que diplomaticamente, invisivelmente, apoia indiretamente, portanto, a Rússia. Portanto, há uma perspectiva, como há dias eu ouvi um especialista militar norte-americano a dizer que a guerra vai ser longa, sangrenta e com muitas mortes, muitas perdas de vidas humanas. Doutora Filomena, nós devemos encurtar a distância e criar todo um ambiente para que haja, de facto, o diálogo entre as partes. Acredita que o continente africano tem esta capacidade para evitar este derramamento de sangue na Rússia e olhando também para os problemas internos que nós temos, inclusivamente hoje há uma decisão da CEDEAO em relação a um golpe de Estado que aconteceu na quinta-feira que é ao pé, no Níger, não é? Não, eu tenho algumas dúvidas se a União Africana, de facto, conseguirá alguma coisa a nível desse contacto com a Rússia e a Ucrânia para se chegar a um acordo de paz. Seria uma grande vitória. Será uma voz. Não, pode ser uma voz, mas algumas dúvidas sobre essa capacidade, inclusive porque a União Africana também tem alguns problemas internos que não consegue resolver. Mas esperemos que consiga alguma coisa e que faça essa influenciação de facto, porque de facto há necessidade de se ultrapassar esta situação, que parece muito difícil, porque para além da guerra e da parte sangrenta e das mortes e das perdas de vida, há toda a parte humanitária e há o reflexo sobre todos os outros países. E acredita que vai ser uma guerra longa, sangrenta e com muitas perdas? Não, tudo indica que sim, pela posição das duas partes e a capacidade militar que a Ucrânia vai adquirindo com as armas que recebe dos países da União Europeia, dos Estados Unidos da América, parece que sim, tudo indica que será uma guerra longa. Pois, para além, para além do aspecto estritamente militar, há uma questão humanitária complicadíssima e há consequências graves com a questão do levantamento unilateral do acordo de cereais. Acordo de segurança para escoamento de cereais, quer da Rússia, quer da Ucrânia, através dos portos do Mar Negro. Os portos do Mar Negro, o sul do Mar Negro está neste momento sob um bombardeamento diário
várias infraestruturas estão danificadas, inclusive infraestruturas de estocagem dos cereais dos silos do trigo, ficaram carbonizados com o último bombardeamento, e há consequências graves na inflação, na subida galopante de inflação. E com reflexos aqui no país. Já temos o caso do trigo, o pão preço que está, e portanto, podemos estar simultaneamente numa guerra sangrenta e simultaneamente numa crise humanitária de grande complexidade. Portanto, todo o esforço de todos os continentes para se conseguir um acordo de paz, de cessar-fogo, é necessário e imprescindível, do meu ponto de vista. Muito bem. Agradeço a doutora Filomena Delgado e o doutor Felisberto Vieira por nos ajudarem a olhar para a atualidade nacional e também internacional.